Nesse vídeo de hoje eu pretendo mostrar para vocês um pouco como estão as peças aí, agora que eu já estou com elas todas fora aqui, né? Mostrar um pouco do que eu já fiz e além disso conversar um pouco sobre os próximos passos do que eu vou fazer aí no carro. Vamos lá? Então estou aqui com o coletor de admissão já solto do cabeçote do carro. Ele fica preso por esses parafusos aqui atrás. Eu até não fiz o vídeo retirando ele, porque eu creio que com ele fora do carro aí é simples de identificar. Mas depois, quando eu for fazer a montagem, pretendo tomar um pouco mais de tempo aí. Para quem nunca fez, para ter uma ideia aí realmente de como que eu fiz, né? De repente pode facilitar. Aqui, coletor de admissão, creio que vocês já conheçam. Caso não, ele fica lá no carro, deixa eu colocar ele aqui na posição. Fica encaixado aqui no cabeçote, mais precisamente encaixado na posição correta, certo? Então aqui a gente tem a borboleta, com o sensor de posição da borboleta. E aqui atrás, ó, deixa eu virar ele pelo lado de cá, fica o sensor de temperatura da água. Então isso aí é só conhecimento realmente, né? Só para que vocês tenham uma noção, por assim dizer. Vou colocar ele pro lado. Tô aqui com o cabeçote do carro. Eu já tinha mostrado um pouco para vocês logo que eu tirei ali, como que estava a situação dele, né? Ele fica montado no carro justamente dessa forma. Então pro lado de lá, olhando o carro de frente ao lado do passageiro. Aqui é o local da válvula termostática. E o coletor de escape fica parafusado aqui. Então essa é a saída de escape. E do lado de cá, a entrada da admissão. Então, ar e combustível entra por aqui, queima, etc. Lugar das velas aqui e saem por esse lado. Isso aí é só para dizer realmente, para mostrar aí para vocês. Deixa eu dar uma inclinada nele aqui, só para que a gente tenha uma visão melhor. Eu já mostrei, já falei, mas vou falar de novo, não tem problema. Vocês conseguem ver no vídeo aí que principalmente essas duas câmaras de combustão estão muito carbonizadas. Eu já raspei um tanto aqui das válvulas, mas ainda assim tem bastante carbonização. E olhando aqui pela saída do escape, dá pra ver também que tem bastante óleo nessas duas saídas, enquanto aqui não é tanto, é mais fuligem. Creio que tudo preto, mas vocês conseguem ver que aqui tá bem brilhoso, então é óleo mesmo, e aqui é mais fuligem mesmo, não tem tanto óleo na saída aí do escape. Então tá aqui o coletor o cabeçote. Já tinha mostrado antes, então sem estresse. Ficou alguma sujeirinha aqui da junta ainda, que depois eu vou ter que retirar aí. Um bom pedaço da junta ficou grudado aqui no cabeçote. Depois eu vou limpar. Mas como eu vou levar tudo para retífica para eles darem uma verificada, não tem problema. Aqui um registro do meu erro, não tem problema em mostrar. Quando eu troquei o cabeçote do carro, eu dei um sobreaperto num dos parafusos aqui do balancinho. Aqui vai o balancinho, né? Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. Tá. Aqui em cima vai o balancinho, com o eixo de balancinho, com os balancinhos. Eu dei um aperto demais aqui nesse parafuso. Usei um torquímetro que eu tenho ali, só que para pouco torque ele não é muito efetivo. E aí acabou que eu danifiquei, estourei o parafuso ali no alojamento. Mas não tem problema, isso aí vai ser recuperado depois. E com relação ao cabeçote, eu vou levar ele para a retífica também para eles verificarem se é preciso fazer algum tipo de serviço de trocar aqui o retentorzinho da válvula, ou de repente uma própria folga na válvula, alguma coisa assim que possa fazer barulho. Eu tenho ali o cabeçote antigo do carro, tá ali, ó, que eu troquei, e eu vou pegar ele e só vou mostrar pra vocês o que eu quero conferir aí nesse cabeçote, que é o que está montado. Então, eu tô aqui com o cabeçote que veio originalmente no carro. Rapidinho, né, só pra dizer, eu fiz a troca dele porque estava fazendo muito barulho. E eu tirei o cabeçote, levei na retífica e eles me disseram que tinha, além de problema aqui no assentamento das válvulas, as válvulas estavam com folga e tinha algumas trincas aqui entre as sedes, tá?
Eles me mostraram na época as trincas, era difícil de ver, tinha que ver realmente quando aquecia a peça, tá? Mas de qualquer forma, eu optei por fazer a troca para garantir, comprei um outro cabeçote no Mercado Livre, que teoricamente era para estar 100%. O barulho da batida de válvula diminuiu bastante, mas ainda assim ficou um pouco de barulho. E o problema de fumar do carro, né, que eu achei que poderia ser cabeçote, não se resolveu. Então, por isso que eu levei adiante aí. Não sei dizer se realmente ainda esse cabeçote remanufaturado que eu comprei pode ter um problema ou não. A gente vai ver no futuro. Eu estou aqui então com uma válvula de admissão e uma de escape. Por que eu sei que uma admissão é de escape? No caso do CAD, a admissão ela é bem maior que a válvula de escape, tá? E além disso, olhando aqui a posição onde ficam as válvulas, ó, vocês conseguem ver que o buraco maior é onde entra o ar realmente da admissão. Inclusive, ó, tô colocando o dedo aqui na admissão e dá pra ver ele ali dentro. Então as válvulas vão montadas, elas entram num buraquinho ali, pode se chamar ali da parte de um assentamento realmente, onde elas ficam. E é importante aqui que nesse assentamento, nessa guia, não tenha nenhum tipo de folga, que a folga em si pode causar um barulho bem alto aí durante o funcionamento. Então aqui movimentando aqui a válvula, fazendo um movimento de abrir e fechar dela. No caso aqui desse cabeçote eu consigo sentir uma folga para os lados, né? Isso aí faria realmente um barulho bem grande aí no uso do carro. As válvulas elas ficam presas aqui do outro lado por um conjunto de mola, né? Um pratinho superior. E essas pecinhas que eu não sei o nome, mas que elas trancam ali na válvula. Então olhando pelo lado de cá. Aqui nessa parte de cima vão ficar aí essas molas. Isso aí não tem muito a ver com a retífica, né? Mas eu tô só falando já que eu tô com tudo na mão aqui para exemplificar aí. Então deixa eu tirar a válvula e já mostro para vocês como é que se encaixam essas coisas. Então é bem engenhoso como fica encaixado. Tô simulando aqui o meu dedão como sendo lá o assentamento, como sendo essa parte aqui, certo? Então tá aí meu dedo. E lá tá a mola, fica sob uma pressão, mas deixa eu baixar a mola aqui para mostrar para vocês. Tem um pratinho. E o que evita que esse pratinho, vamos dizer, passe para cima, são essas duas pecinhas que eu não sei o nome, eu devia ter pesquisado antes e esqueci. Que encaixam aqui num rebaixo que tem na válvula realmente. Então, são duas, né? Uma tá aqui, a outra acabou de cair. E com elas no lugar, o pratinho não consegue subir. Conhecimento realmente geral aí, só para vocês terem uma noção, curiosidade. Vamos adiante no restante das peças aí. Então, vocês lembram que eu falei do coletor de admissão, que fica de um lado do cabeçote, e do outro, onde sai, fica o coletor de escape, que no caso do K, é o coletor de escape com catalisador já. No caso ele fica nessa posição, né? Encaixado ali, olhando de frente, o carro ele fica assim. E esse furo aqui em cima é o furo para rosquear a sonda lambda. Uma coisa que aconteceu aqui é que, olhando aqui para dentro, eu consegui ver que tinha também bastante óleo acumulado, assim como na saída do cabeçote. E isso aí pode causar realmente um entupimento no catalisador, pelo sim e pelo não, né? Como é um catalisador muito antigo já e estava com essa contaminação ali, eu achei melhor retirar o miolo dele. Então aqui dentro está oco, mas ele é bem duro. A gente só vai descobrir, é um metal duro, eu quero dizer, sólido aqui. E eu digo isso pelo barulho que isso vai causar. Mas a gente só vai descobrir que barulho que vai fazer quando a gente montar todo o motor de novo e der a primeira partida. Mas vocês vão saber aí o resultado. E o porquê que eu não fiz que nem, por exemplo, no Gol, que eu coloquei um eliminador de catalisador no lugar, é justamente porque o coletor de escape ele fica aqui integrado com o catalisador. Então é bem complicado aqui, teria que cortar aqui, fazer algum tipo de solda, ou usar o coletor de escape do Fiesta, aquele anterior a esse aqui, Fiesta europeu que chamam, que ele tem alguns que não tem o catalisador, mas aí é um coletor de escape tão feio quanto esse, nada dimensionado, e só com uma garganta aqui mais fina, de onde sai um cano. Preferi fazer dessa forma, usar, só quebrar o interior e ver como é que fica. E num futuro, se for o caso, vai que eu compro uma máquina de solda, alguma coisa assim,
posso fazer um coletor de escape aí pro carro. Vamos ver, nunca se sabe do futuro, né? E aqui vamos para as próximas peças e não a próxima. E o motivo de já estar com duas aqui, virabrequim e volante, é que o virabrequim especialmente tem que ser guardado nessa posição. Não pode ser colocado deitado, porque senão pode entortar aí pelo próprio desenho que ele tem. Então por isso que ele já está junto com o volante, que daí ele encaixa bem direitinho ali embaixo, né? Então já está colocado junto. Está solto aqui na verdade, então só está encaixado aqui embaixo. Tem um pino que justamente só encaixa de um jeito. E agora, segurando a câmera, não vou conseguir encaixar de novo. Ótimo, foi eu parar a filmagem que eu consegui, não tem problema. Então aqui, vou ser sincero que essa é a peça que mais me preocupa de toda a retífica, porque o virabrequim ele tá com bastante marcas aí, tá? Causadas aí por talvez uma falta de óleo ou uma coisa assim antes de, que eu creio que foi antes de chegar para nós aí o carro, antes de eu começar a mexer nele, né? Porque eu sempre cuidei realmente o nível de óleo. Mas é uma coisa que realmente, por assim dizer, que me preocupa, que é esse desgaste que pode levar a ter que fazer a troca do virabrequim aí. Mas eu só vou saber disso quando levar realmente para a retífica, que eles vão ter que medir aqui e ver se dando um passe nele, né? Então, como eu estava dizendo, na retífica eles vão de repente dar um passe aí e ver se vai ser o suficiente para salvar esse virabrequim ou se eu vou ter que correr atrás de outro. O que me anima pelo menos é que esse motor ele estava na medida standard, na medida original. Todas as bronzinas ali eram originais Ford. Eu conferi os calços que ficam aqui nesse mancal central, eles também tinham a marca STD, que indicam que eles eram standard. Então isso ainda já não me preocupa tanto nesse sentido, né? Eu acho que tem uma salvação. O que vou ver se eu consigo fazer antes de mandar para a retífica, vou ver se eu consigo um micrômetro, ferramenta realmente de precisão, para eu medir aqui o virabrequim em vários locais, né? No centro, nas duas laterais, de várias formas aqui, para que eu tenha realmente uma medida melhor e tenha um conhecimento, antes de mandar para a retífica já, da situação real aí do virabrequim. Sempre é bom a gente ter, quanto mais informação a gente tiver, melhor. Então aqui no volante do motor, de um lado vai encaixado o virabrequim, que nem eu tinha mostrado, e do outro lado fica a embreagem. Vou virar aqui o volante do motor para mostrar aí para vocês. Então tá aí o volante, disco de embreagem e o platô. Então, no geral, ele não está muito desgastado, o disco de embreagem. Já foi trocado, imagino eu pelo menos, né? Porque aqui fala Sachs, eu não sei se originalmente a embreagem do K da Ford iria vir com a indicação dela mesmo. Mas aqui fala em Motorcraft. Ah, mas embaixo tem ali, ó, ano de 2006, ó, 24/2 de 2006. Como K é 98, logicamente a embreagem foi substituída. Então, sem problemas. Mas o fato de estar escrito Motorcraft significa que foi comprada alguma peça aí ou na concessionária ou realmente buscaram uma peça boa aí para estar em conjunto aqui com esse platô Sachs. E a embreagem, no caso. E agora que eu me dei conta que eu estava viajando aqui, na verdade a embreagem fica desse lado, que fica o volante do motor que fica do lado virado. Eu tinha colocado assim no chão por causa desses pinos e rateei. Mas esse é o lado que fica a embreagem, vai ficar aqui o disco de embreagem, inclusive tá ali a marca dele, ó. E em cima disso vai ficar encaixado aí o platô. Tem uma posição correta, né? Um alinhamento certo aqui também. E aqui no centro vai entrar o eixo piloto lá da caixa, que vai fazer aí acoplar, vai travar e vai passar um movimento aí para as rodas do carro. Bem tranquilo. Então já estou com uma outra caixa aqui do lado. Vou mostrar para vocês o que tem aí dentro. Essa aqui é uma das caixas de peça que eu tenho ali dentro do carro guardadas. A gente está com a tampa, a parte de válvulas ali. Vou mostrar aqui dentro. Atuador de marcha lenta, flauta com os bicos, já com o conector dela também, tampa da termostática, chicotezinho do conector da flauta. E isso aí, vou mostrar para vocês lá no carro, é uma de várias caixas aí que eu
separei para facilitar a organização. Então, aqui no porta-malas tem algumas caixas, coletor de admissão que eu mostrei, aquela outra ali, para-choque, plásticos, tudo limpo e guardado aqui dentro. Mais caixas, motor de arranque, solenoide do ar quente, buzina, polias, polia do virabrequim, polia da bomba d'água, corrente. Mais que a gente tem aqui, suporte do alternador, tá ali o alternador também, faróis, reservatório de água, enfim, muita coisa que eu tô guardando aqui dentro do carro para facilitar. Eu tenho duas peças que eu não sei sinceramente se eu vou fazer a troca ou não. Primeiro, a bomba de óleo. Eu, quando tirei do carro, eu levei um susto. Isso aqui tava tomado de borra e coisa. Mas depois que eu dei uma limpada superficial nela, ela não me parece tão ruim assim. Tá. Aqui eu tirei a capa dela aqui atrás, tampa, que tá aqui. Ali a tampinha com essa peça aqui que encaixa aqui, e à medida que ela vai girando, ela vai dando pressão no óleo, né? E o fato também que me fez pensar realmente se eu vou trocar ou não, é o custo dessa bomba, que é quase R$200. E como ela é fácil de trocar aí, se eu notar que não tem pressão de óleo ou alguma coisa, eu sinceramente não sei se eu vou fazer a troca, de início. Tô pensando em, ao invés de trocar a bomba de óleo, comprar um manômetro de pressão de óleo, colocar no lugar e conseguir saber aí se tá certo ou se não tá, né? Para evitar de repente trocar a bomba. E se eu não precisar trocar a bomba, poupei um dinheiro, comprei aí uma ferramenta que é bem útil. Bomba d'água já foi trocada aí no passado. Pelo que eu vi, ela não é mais Ford, não é mais original Ford. Não tá com nenhum tipo de folga aqui no eixo. Visualmente tem um pouquinho de ferrugem se a gente olhar ali dentro, mas é bem superficial. Aqui tem um pouquinho mais, mas mesma coisa. Não sei se eu vou trocar pelo custo dela e pelo fato que não é tão complicado assim de trocar depois, se for necessário. Essas duas peças, a bomba de óleo e a bomba d'água, eu acho que eu vou saber realmente se eu vou trocar preventivamente no final, depois que eu fizer a retífica, tiver com o motor muito próximo de colocar no carro. Aí eu vou conseguir decidir de acordo com o quanto eu gastei antes aí para fazer o processo completo no carro. Porque o dinheiro não é ilimitado, né? Eu tenho um orçamento aí que é curto para fazer esse processo no carro. A ideia não é ficar gastando aí um monte, é fazer realmente no capricho, mas sem ficar torrando dinheiro, até porque são coisas que a gente não vai mais recuperar depois, né? O dinheiro que a gente está colocando é para deixar funcionando redondo aí o motor, mas dificilmente a gente vai conseguir recuperar esse dinheiro depois. Então tá aí a bomba d'água. Temos também aí o comando de válvulas, que visualmente não tá danificado. Aqui tá com uma pequena ferrugemzinha superficial, mas nada que vai comprometer ele. Depois vai ser dado um polimento, sem dúvida, aí nele. Tá, eu vou colocar depois um WD até também para proteger. Curiosidade, essa coroinha aqui, essa engrenagem no comando de válvulas é o que faz acionar a bomba de óleo aí do carro. E conjunto aqui de biela, pistão com os anéis, que eu também vou verificar aí se vai ser necessária a troca, alguma coisa assim. Mas isso aí eu vou pegar algumas medidas antes, para que depois eu possa mandar para a retífica e ter a certeza aí do que realmente precisa ser feito. Que eu já mostrei para vocês antes, aquela marca se é do cilindro número 3, mas para facilitar para mim realmente, depois no momento da montagem. Aqui dentro da caixa tem o eixo de balancinhos, as outras bielas com pistão, casquilho que eu mostrei já para vocês, bambina, os mancais, o calço central aí do virabrequim. Esse aqui que eu falei que tem a marca do STB. E aqui está o bloco do motor. Essa brunzina principal é aquela que eu mostrei para vocês, a que estava mais marcada, né? As outras ainda estão no lugar. O pescador de óleo, teoricamente, é para ele sair, dando uma girada, mas forcei de tudo que é forma e não consegui tirar. Então vou deixar para o pessoal da retífica tirar para mim. Visualmente, as camisas, o motor está de cabeça para baixo, o bloco, né? Mas as camisas aqui, elas não estão com nenhum risco, nenhuma marca assim que
talvez já me indicasse de antemão que eu tenho um problema muito grave, mas como eu não tenho realmente experiência nisso, eu vou ter que deixar que o pessoal me dê alguma luz, né? Motor, essa aqui é a parte de trás, a bomba de óleo ficaria aqui, isso aqui eu mostrei já para vocês antes. E eu acho que vai ser mais fácil de mostrar depois quando eu estiver fazendo a montagem do motor realmente aí. Então tá aí, essas são as peças do motor que eu queria mostrar realmente. Tá? Cofre lá do K, eu vou fazer para que não fique tão extenso esse vídeo da retífica. Para que não fique tão extenso e para que fique melhor dividido, eu vou fazer uma série separada sobre a limpeza e a pintura do cofre do motor do K. Eu acho que vai ficar melhor dessa forma. E aí, vou deixar ele preparado lá. E no momento que a gente for botar o motor, toda a etapa ali de colocar o motor, ligar os conectores, tudo isso, eu vou mostrar aqui nessa série, né? Nessa novela, a retífica do motor do K. Então, no vídeo de hoje era para ser isso, bem rápido. Depois eu vou colocar aí, se eu conseguir medir ali o virabrequim, as medidas que eu consegui tirar não, né, porque as medidas vão continuar lá. As medidas que eu consegui pegar, por assim dizer, do motor, eu vou colocar no Facebook, vou colocar no blog também, né? facebook.com/paulusgaragebr e o blog é o paulusgarage.com, né? Vou colocar lá essas informações para mim, à medida que eu conseguir pegar elas, tá? Depois aí, quando eu mandar o bloco para retífica, assim que eu tiver uma noção, mandar o bloco e as demais peças, né? Assim que eu tiver alguma informação, eu atualizo vocês também. Então é isso aí, o vídeo de hoje eu queria realmente mostrar essa parte das peças. Agradeço a todos que acompanharam aí até o final, né? Se gostaram, deixem o seu like aí embaixo. Aproveita para se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Deem uma olhada lá na página do Facebook, curtam lá. À medida que for dando evolução, eu vou postando novos vídeos aí sobre a retífica e vocês vão acompanhar tudo. Até a próxima, um grande abraço para vocês.